Lucas capítulo de número 23. Eu sinto uma brisa do Espírito Santo sobre esse lugar essa noite. Que ambiente gostoso. Quantos são batizados no Espírito Santo aqui? Enquanto eu vou lendo a palavra, enquanto eu vou pregando, eu quero te fazer um pedido, para que você preste atenção na mensagem, mas que você comece a interceder em línguas estranhas. Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, que você possa, aí dentro do teu coração, começar a dizer glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer um teste, 30 segundos aí agora. Você que é batizado no Espírito Santo, você que ainda não é, pode dizer glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu te amo, eu te adoro, tu és tudo para mim. Vai, vamos fazer esse momento de adoração. Pega tua mão lá ao alto, começa a falar com Jesus. Faz agora isso. Doce presença santa, presença santa poderosa. Tu és bem-vindo aqui. Nessa presença demônios são expulsos. Nessa presença a enfermidade tem que dar lugar à cura. Lucas capítulo de número 23 vai narrar quando Jesus está perante Pilatos e perante Herodes. Um pouquinho antes, no capítulo 22, verso 23, vai dizer assim: que os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vendando-lhe os olhos, feriram-no no rosto. E profetiza sobre nós: quem é que te feriu? Que coisa terrível. Coloca para mim o 22, verso 63, conforme falei aí. Vai junto comigo. 63, perdão, filho. 22, 63. 22, 63. É isso. Lucas 22, verso 63. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, fazendo o quê? Ferindo-o. 64. E vendando-lhe os olhos, feriram-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: profetiza-nos, quem é este que te feriu? Se não bastassem ter prendido ele, feriam ele e ainda fechavam-lhe os olhos e falava: se você mesmo é o Cristo, revela quem é que está fazendo isso. Pastor, a crucificação, eu já tinha olhado por diversos ângulos, mas nunca o Espírito Santo tinha me levado a este ângulo de visão da crucificação e do processo que Cristo passou.
Todos sabem que Cristo foi crucificado por mim, por você, para que houvesse remissão e perdão de pecados, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, pudéssemos estar na eternidade com Ele, pelos séculos dos séculos. Mas os processos da crucificação são processos que precisam ser revistos por nós, porque a crucificação de Cristo fez com que Ele cumprisse um propósito, cumprisse o protocolo da missão que Deus tinha sobre a vida dele. E dentro de todo esse contexto, eu e você temos uma missão e um propósito. Eu e você temos uma chamada para poder viver diante de Deus aqui na terra. E como Cristo se fez carne e habitou no meio de nós, para poder cumprir os propósitos e a missão dele, de maneira terrena, mas numa vontade celestial, eu e você também vivemos essa verdade. Estamos na terra para cumprir uma missão celestial aqui na terra. Sendo assim, nós só conseguiremos viver com excelência isso, se entendermos como Jesus venceu esse processo, e como Ele passou ele, e como foi Ele, para Ele conseguir viver isso. O jeito mais fácil, pastor Rafael, não é pedir a senha para alguém e nem ler um livro, mas saber como vencer este mundo. Tem um exemplo prático, porque Jesus se fez carne e veio no meio do mundo, e nós precisamos aprender com isso. E dentro dessa ótica, pastor Daniel, Deus me levou hoje à tarde a refletir algo muito forte sobre a crucificação. Tem algo que aqui nesse mundo, filho, nós passamos o tempo todo, e não foi diferente o que Jesus passou e viveu. Injustiça é uma coisa que dói e que machuca o nosso coração. Quantos já foram injustiçados? Erga a sua mão aí. Quem já passou por injustiça? A gente se fere, né? A gente se machuca. E Jesus, no momento de cumprir o seu propósito, passa um momento de injustiça, um momento de dor, um momento em que o bem que ele fazia foi jogado na sua própria cara como acusação. O espírito da revelação curava, mas nesse mesmo lugar se transformou numa maneira de chacota, pastor Rafael. Se tem mesmo o espírito da revelação, então revele quem é de nós que está aqui lhe ferindo. Essa mesma perseguição, injustiça, eu e você passamos no dia a dia da nossa jornada terrena. No nosso trabalho, alguém descobre que você alguém quer te pôr de lado, te expor numa situação difícil. Fala, então ora, então faça isso. Alguém tira um sarro, te coloca do lado, se você crê mesmo, então ficou fácil. Transformou água em vinho, joga água no tanque de combustível e faz o carro sair. Não é assim que você acredita? Não é assim que você crê? Está doente? Então ministre sobre si próprio. Como é que é se você crê mesmo? Não era para você estar passando por isso dessa maneira. Se nós olharmos para o que o Cristo passou,
Na minha metodologia, e quem sabe na sua, Cristo não precisava, pastor Zé Carlos, ter passado pelo que ele passou, da maneira que ele passou, para poder cumprir o propósito e a missão. O propósito e a missão é que ele viesse a este mundo, se fizesse carne, habitasse no meio de nós, morresse, ressuscitasse e fosse morar com o Pai. Dentro disso ele era o cordeiro que tira o pecado do mundo. O cordeiro na época era sacrificado, e o sangue vertido dele trazia uma nova aliança e perdão e remissão dos pecados. Ele veio com esse intuito de ser a ovelha muda, pura, que tirava o pecado do mundo. Mas se você parar para pensar, necessariamente não precisava, para o sangue escorrer, ter sofrido tanto como sofreu, ter sido humilhado tanto como foi humilhado. Se você olhar a essência da missão e do propósito, por que as chicotadas? Por que a cuspida? Por que a prisão? Não dava para ter pensado em tudo aquilo que ele fez e aquilo ter sido como colheita naquele dia, e se precisasse morrer aquela hora, ter morrido ali. Se precisasse verter sangue, já cortava logo o pulso, qualquer outra coisa sangrava ali, em 30 segundos morria. O sangue tinha sido vertido, aquilo tudo tinha acontecido, e não cumpria o chamado do mesmo jeito. Assim também eu e você pensamos: poxa vida, por que eu tenho que passar por tudo isso? Não era mais fácil já? Este é o processo para poder viver. Olha que interessante, se você parar para pensar, quem foi mais desleal, Judas ou Pedro? Pedro era aquele que amava, tentou cortar a orelha do soldado naquela época, lembra? Jesus foi lá e colou de volta. Um dos discípulos falou: não, peraí que eu vou matar esse povo todo, vão acabar com isso, vão fazer um processo de fuga, não vou deixar você passar por tudo que você está passando. Judas foi o que traiu, mas foi o que viabilizou o cumprimento do chamado de Cristo. Tem gente que você acha que está te traindo e está criando a plataforma para você poder viver o que você precisa viver diante do reino e diante do Cristo. Pedro estava negando, mas ao mesmo tempo que Pedro estava negando e ferindo Jesus, Pedro estava sendo preparado para viver o processo da restituição, do renovo, da transformação, para pregar a primeira mensagem. Pedro estava aprendendo o que era de verdade o perdão. Pedro foi o que negou primeiro, foi o que frustrou Jesus, mas foi o primeiro que viveu os frutos da crucificação de Cristo através do perdão, da remissão e da restauração. Nós olhamos com o nosso ângulo, nós olhamos com a nossa vertente, mas presta atenção, olha o que eles fazem com Cristo. No capítulo de número 23 de Lucas vai dizer: e levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos para ser julgado, e começaram a acusá-lo dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é o Cristo, é o rei. E Pilatos perguntou-lhe dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondeu e disse: tu o dizes? E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa algum neste homem. Presta atenção. Levaram Jesus perante o tribunal, e aquele que estava lá para poder julgar olhou para ele e falou: não estou vendo nenhum mal, pastor Sérgio, não estou vendo nenhum problema, vocês trouxeram ele para ser julgado. Na verdade não levaram ele para ser julgado, levaram ele para ser condenado. Mas ele, julgando a causa, ele disse: não vejo nada, esse homem aqui não tem nada. Quando você se encontra com alguém que está errado, você sente no coração, você vê que aquilo está errado. Ele diz: eu não estou vendo nada de errado. Mas eles insistiam cada vez mais. O verso 5 vai dizer, dizendo:
alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estavam em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito do que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas. Esperava que lhe veria fazer algum sinal, interrogando-o com muitas palavras, mas ele, o quê? Nada respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas fazendo o quê? Estava fazendo o quê, irmãos? Está aí? Com o quê? Olha para quem está do teu lado e diz: você já passou por isso? O que Cristo passou. Acusavam e ofendiam, mas Jesus te ensina a não dizer nada. Você pode dar glória a Deus por isso. E estavam os principais dos sacerdotes e escribas acusando com grande veemência. Herodes com seus soldados depresou, escarnecendo dele, vestiu roupa resplandecente e tornou a enviar a Pilatos. Verso 21. Verso 18, por favor, desculpa. Mas toda a multidão clamou a uma dizendo: fora daqui com este. E o que? Solta-nos. Presta atenção, quem estava julgando viu que ele não deveria ser condenado, que deveria ser Barrabás, mas o povo queria que Barrabás fosse livre e ele condenado. Tem hora que a gente não tem culpa de nada, mas o povo quer nos condenar, e nós entramos em conflito, porque o povo quer nos condenar. Pastor, o povo quer acabar. A Bíblia vai dizer que é melhor cair na mão de Jesus, é melhor cair na mão da justiça de Deus do que cair na mão do povo. Mas muitas vezes nós estamos em ambientes, em lugares em que o julgamento do povo pesa sobre nós. Pastor, você veio aqui para poder pregar, para que esse julgamento não aconteça mais e que não passemos por isso? Não. Se não passou de Cristo, ele disse: se possível, passa de mim esse cálice. Passou? Não. O cálice não passou, mas dos céus veio a ele uma presença que eu vou te provar ali, gloriosa, para poder continuar e perseverar. Presta atenção. 21. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: o quê? Crucifica-o. Dizendo o quê? Crucifica-o. Então pela terceira vez lhe disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. Embora o julgador queria apenas castigar e liberar, para falar que fez alguma coisa, o que o povo queria? Ver sangue. O povo queria cruz, o povo queria sangue. Olha para quem está do teu lado e diz: os seus erros às vezes são passíveis apenas de um castigo e liberdade, mas o povo quer ver sangue, o povo quer ver cruz. Você já vai entender. Olha para quem está do teu lado e diz: o povo quer ver sangue. Diga mais forte: o povo quer ver sangue. Mas para o povo,
o sangue significa morte, mas para mim, o sangue que o povo quer ver significa vida, significa ressurreição, significa Será que tem alguém que está começando a entender para o caminho que a mensagem vai hoje? O povo, pastor Rafael, quer ver sangue, mas eles não sabem o poder do sangue que eles querem ver. O povo quer ver sangue. Olha para quem está do teu lado e diz: se vazar sangue de você, o que as pessoas veem? Volta para cá. O que as pessoas veem? Se começar a sangrar em você agora. Lógico, pastor, sangue. Não é bem assim. A gente já chega aí. Então, verso 24, Pilatos julgou que deveria fazer o que eles pediam. O que eu lamento, e eu já passei por isso aqui na terra, e acredito que não foi a primeira vez, vou passar de novo. Coisas que você é inocente, o povo quer colocar em você uma capa de que você não é. Coisas que você não fez, o povo quer colocar em você uma capa de que você fez. Coisas de que você não é, e é óbvio que todo mundo está vendo que não é, o povo quer colocar sobre você. Agora, ainda mais quando você dá um motivo que errou alguma coisa, o povo quer julgar a sua vida inteira por aquilo. Mas eu quero dizer sobre a sua vida: você não é o seu pecado, você não é o seu erro isolado, você é filho amado de Jesus Cristo. Pastor, se alguém mentiu, o mundo chama ele de mentiroso. Se alguém traiu, o mundo chama ele de traidor. Mas Jesus te vê ainda como filho. Aí você precisa decidir como que você vai continuar vendo. E o povo pediu, e Pilatos julgou, porque eles estavam pedindo. Infelizmente, nesse mundo, às vezes você vai ser julgado e chancelado, não pela verdade, mas pelo que o mundo quer. Às vezes nós seremos qualificados e rotulados, não pela verdade, mas pelo que o mundo quer. O verso 33 já vai caminhar mais profundo pela crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali fizeram o quê? Crucificaram. E os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Vamos recapitular. Pessoal, no verso 63 do capítulo 22, detinham eles, zombavam, feriam, foram perante Pilatos e Herodes no capítulo 23, e ali há um julgamento em que o julgador acaba tomando a verdade do povo e não a verdade dele como julgador do fato. E aí, é daí também que sai o ditado popular que muitos dizem que a voz do povo é a voz de Deus. E aí que eu quero começar a desconstruir algumas coisas com você. A voz do povo é a voz de Deus. O que eu quero dizer para você é que a voz do povo não é a voz de Deus, mas a voz do povo, mesmo sendo voz do povo, injusta, impura, sempre vai cumprir a vontade de Deus. Muitas vezes não é a sua vontade, não é o seu desejo. Não era, quem sabe, o que os discípulos que amavam Jesus queriam ver, pastor Adigliani, ele passando, ele sofrendo. Não precisava ter sido uma crucificação com base em injustiça, com base em tudo aquilo, precisava só cumprir a lei. Mas diante do Pai, que é dono de todas as coisas, determinou que fosse daquela maneira. E Jesus só podia dizer: se possível, passa de mim esse cálice. E ele não passou. Agora a pergunta que eu quero fazer para você: algumas coisas que já aconteceram e ainda vão acontecer na sua vida, você ainda vai dizer: Jesus, passa de mim isso. Às vezes a gente está passando por um tratamento, a gente fala: Jesus, passa de mim esse processo, passa de mim esse tratamento, Jesus, passa de mim isso.
Hoje eu vi na internet uma mulher com um processo de quimioterapia, raspando o cabelo e ela chorando, e aquilo falou muito comigo. E eu imaginei na hora, quem sabe antes dela pôr a maquininha, que é aquilo que ela ama tanto, o cabelo, ela fala: Jesus, se possível passa de mim isso. Mas não foi possível, teve que raspar. Agora a pergunta que eu faço para você: quantas vezes você fala, Jesus, se possível, e ele diz, persevera, continua. Não é possível passar de você, permaneça. Você permanece ou você recua? Quando Jesus te contraria, quando o processo vai contra você quer, quando o processo é o contrário do que o seu coração manda, quando o processo é o contrário, quando a dor ela vai num caminho oposto à sua vontade, você permanece ou você recua? Você faz parte daqueles que retrocedem ou daqueles que avançam? Você é do tipo daquele que crê quando é favorável, ou quando você não quer, não está entendendo, você continua crendo, porque você acredita que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Você é daquele tipo que entrega e descansa. Você é daquele que entende que essa breve momentânea tribulação vai produzir um peso eterno de glória, ou no dia da tribulação, no dia mau, no dia que você é contrariado, no dia que você acredita num processo, mas acontece ao contrário, você murmura, você recua, ou você como ovelha muda, continua rumo ao matador? Pastor, se fosse resumir até agora o que você está dizendo, o que seria em poucas palavras? Permaneça, persevera. Olha para quem está do teu lado e diz: muitas vezes você não será livre das chicotadas, dos açoites, da humilhação, mas no meio delas haverá uma manifestação de glória que te protege, te sustenta. Mas no meio de tudo isso há uma presença. E chegará a um lugar chamado Caveira, e ali o crucificaram. Resumindo, o que tinha para acontecer, aconteceu. Colocaram ele no meio de dois ladrões. Colocaram ele no meio de dois impuros. É o puro no meio dos impuros. É o correto no meio de dois ladrões. Vão te colocar às vezes para sentar na cadeira do réu. Algumas vezes vão te fazer passar no lugar que você não passaria. Algumas vezes vão te levar para o centro cirúrgico sem você querer ir. Algumas vezes nossa mãe vai passar por algo que a gente não quer que passe. Às vezes o nosso filho vai dar uma volta de ambulância, coisa que a gente não quer nem para nós. Algumas vezes vai chegar uma notícia que a gente não quer que chegue nenhum dia. Tem hora que a nossa cama vai ser trocada por aquele sofá duro no pronto atendimento, ou naquele quarto, naquele lugar de espera. Tem hora que você daria tudo para estar em outro lugar, ou no lugar de alguém, mas você vai ser contrariado a estar num lugar que você não queria estar. Mas o que me chama a atenção é o que diz a Bíblia: como ovelha muda. Não sabe nem o que está guardando e está caminhando. Não sabe nem o que vai acontecer e está caminhando. O que eu quero dizer para você é o que diz o salmista: guia-me nos meus conselhos e depois te recebereis em glória. Querido, está doendo? Caminha. Não sabe, está escuro? Continua. Mas olha aqui o que Jesus diz. E ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita
e o outro à esquerda. Jesus estava mudo até aquela hora. E olha o que Jesus fala. E dizia Jesus, o que ele dizia? Vamos lá, vamos todos juntos. Eu falo e dizia Jesus e você lê junto comigo. Aqui tem um ponto de revelação para nós. E dizia Jesus... Ó, vamos lá. E dizia o que Jesus? Pai, para aí. Vem aqui. Até então, tudo que estava dizendo na Bíblia é que Jesus caminhou carregando a sua cruz só. Eu ouvi uma vez, Vitória, uma pessoa me dizendo assim: o que um homem tem que passar, outro não passa por ele. Isaac, você queria até estar no lugar da sua mãe, mas não dá, filho. Quando a gente vê um filho doente, a gente quer entrar até no lugar dele. Quer ou não quer, gente? Deixa eu passar por essa cirurgia, deixa eu passar por esse problema, deixa eu passar por esse processo, deixa eu passar. No dia da prova ele está nervoso, você fala, e se eu pudesse ir fazer a prova por ele, né? O amor faz um pai e uma mãe querer se colocar no lugar de um filho. Presta atenção. A Bíblia vai dizer que como ovelha muda, ele toma chicotada, ele apanha, ele vai. Eu não sei se você já passou por isso. Alguém fala assim, hoje não fala com ele, que ele está pressionado, ele vai estourar. Hoje ele está nervoso, ele está por aqui, se você cutucar, você vai ver o que vai acontecer. A cobra está armada, cuidado que ela vai dar um bote. Hoje não. Não aperta ele hoje não, ele está passando uma fase da vida que não dá para você apertar. Ele está uma pilha, ele está nervoso demais, ele tem motivo de sobra para dar patada, para estourar. Ei, quando você é apertado, você revela de verdade o que é que tem dentro de você. Nos dias mais difíceis da sua vida, você vai revelar se tem um verdadeiro Cristo dentro de você ou não. Daqui uns dias aqui eu vou pregar a mensagem do espelho. Quando você olha no espelho, você vê o quê? Se realmente você continuar vendo isso, é isso que você vai dar. Se Cristo nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança, de alguma maneira nós precisamos ser como Ele é. Mas ser como Ele é na hora da adoração, ser como Ele é no dia da conquista, dar a Ele a honra, a glória e o louvor é fácil. Eu estou aqui hoje como homem de Deus para te preparar para revelar Deus nos dias fáceis, nos dias desafiadores, nos momentos de alegria e nos momentos de dor. O mundo precisa conhecer Jesus. E muitas vezes vai conhecer Jesus através da sua boca. Pastor, falando o quê? Muitas vezes nada. Muitas vezes o mundo, no momento de dor, vai conhecer Jesus através da sua boca. Pastor, que palavra vai sair para revelar Jesus? Nada. Como ovelha muda. Apanhar já é difícil, mas e apanhar quieto? Passar por injustiça já é difícil, mas a maturidade de Cristo revelou através de Jesus, o Filho, que Ele só falou o que adiantava falar para quem iria ouvir. Nenhum daqueles, pastora Carol, que batiam, chicoteavam, cuspiam, injustiçavam, gritavam perante Pilatos, perante Herodes. Ele poderia ter dado um discurso, ele poderia ter feito um milagre, ele poderia ter tentado se defender, mas ele discerniu: eu não vou falar porque eles não têm a capacidade de me ouvir. Ei! Não fale para quem não tem ouvido para te ouvir. Não converse com quem não tem o nível para entender o que vai sair da sua boca.
A Bíblia vai dizer que jugo desigual não prospera. E por que você anda falando com quem Deus não fala? Por que você anda justificando e respondendo quem Deus não responderia? O maior problema da vida de muita gente é que se desgasta onde não é para se desgastar, se amarra aonde não é para se amarrar, faz aliança onde não é para se aliançar. Ei! Aonde Jesus não falaria, fique quieto, não fale nada. Jesus está no meio de um monte de povo, Jesus está tomando chicotada, Jesus está sangrando, Jesus está indo para a cruz. Estão batendo, estão açoitando, estão fazendo de tudo, mas Jesus não está falando nada. Muitas vezes, na verdade eu acho que a maioria, para quem está do teu lado, o ouvido tem hora que não dá para tampar, ele já é aberto. Faz assim para quem está do teu lado, ó. Fala para ele, faz assim, abre a boquinha e fecha, só não solta bafo, vai. Abre a boquinha e fecha enquanto eu tomo água. Faz para quem está do outro lado, abre e fecha a boca. Aponta o ouvido para essa pessoa, aponta, fala, ó, tá vendo? Se você não limpou o ouvido, agora é o horário que você passa vergonha. Se o orelhão estiver sujo, olha lá, tá vendo? Fala assim, ó, olha aqui, ó. Não dá para fechar. Foi feito aberto. Mas a boca dá para abrir, dá para fechar. Olha para o teu irmão e fala, tem coisa que não tem como ficar sem ouvir. Mas em todas elas dá para ficar sem responder. Responda apenas o que Cristo responderia. Fale apenas o que Cristo falaria. Mas olha aqui, chama atenção para que nós possamos ceiar. E dizia Jesus o quê? O que dizia Jesus? Vamos, irmão, o que dizia Jesus? Olha aqui. Segura. O que dizia Jesus? Com quem que Jesus falava? Presta atenção. Olha o que eu aprendo, pastor. No momento de maior pressão, ele não falou com quem pressionava. Ele não falou com os discípulos que estavam ao lado. Por quê? Porque no momento de maior aflição da sua vida, quem está embaixo, quem está ao lado não pode fazer nada. É só alguém superior. Então ele diz o quê? E no momento de maior dor, no momento de maior pressão, o que ele disse? Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele disse o quê? Pai. Quando ele diz Pai, ele revela algumas coisas aqui. Primeiro, quando ele diz Pai, qual que é a primeira coisa que ele revela? Para todos parecia que ele estava sozinho, mas para ele, que era o único que precisava ver e enxergar, ele não estava. O Pai estava com ele. O Pai está com você. O Pai está conosco. Estou sentindo a presença de Jesus aqui hoje. O Pai está conosco. E Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado no meio das nações, serei exaltado no meio de nós. Ele tomava chicotada, ele tomava açoite, ele era desafiado, mas ninguém via o que ele sentia, o que ele via. Eu acredito que o corpo físico dele tomava
levava chicotada, mas não eram as suas costas, eram as costas do pai que sentia dor. O castigo que estava sobre a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu quero declarar sobre a sua vida que em momentos de humilhação, que em momentos de açoites, que em momentos de dor que você possa passar nessa caminhada terrena, não será suas costas, mas será a costa larga do Pai que estará sobre a sua vida. Aqui na terra alguém chama de costa larga o que o Pai chama de proteção divina. Será que alguém também tem costa larga no céu? Uou! Uou! Ele revela que ele não estava só, que ele diz: Pai, no momento que todo mundo acha que ele estava sozinho. Segundo, a maior prova que ele estava com o Pai, que como um homem terreno, é impossível perdoar quem está te batendo. Presta atenção, vem aqui. Quando você vê alguém com dificuldade de perdoar, é que esse está cheio de carne, não cheio do Espírito. Toda vez que alguém está cheio do irmão, está cheio da terra, esse aí não tem capacidade de perdoar, não tem capacidade de seguir, não tem capacidade de suportar. Mas quanto mais ele está cheio do Pai, está cheio do Espírito, mais ele suporta, mais ele resiste, mais ele fica firme. Pastor, qual é a direção dessa mensagem? Seja cheio do Pai, ande com o Pai, caminhe com o Pai, viva com o Pai, seja um com o Pai. Pela dor do filho, ele manifesta algo que não estava no script. Presta atenção. Ele diz: eu vou para o Pai e vos mandarei o Consolador. Aonde está escrito que o Pai estava com ele na terra? Aonde estava escrito que o Pai caminhou com ele? Onde está escrito que o Pai viveu com ele? Mas se ele diz Pai, ele não diz Pai num brado para quem está longe. Ele fala Pai. Ele reconhece que tinha alguém segurando na mão dele. Só aguenta perseguição, sofrimento, açoite, humilhação quem está no Pai. Só suporta pressão quem está no Pai. Pastor, você está pregando essa mensagem porque está vindo açoite? Você está pregando essa mensagem porque você está sendo boca para dizer que eu vou passar por perseguição, que eu vou passar por luta, que eu vou passar por humilhação, que eu vou passar por chicotada, que tem uma cruz me esperando? É impossível viver o verdadeiro evangelho aqui na terra sem carregar sua cruz. A Bíblia vai dizer: cada um tome a sua cruz e siga-me. Eu não estou sendo profeta do caos, eu apenas estou dizendo. E eu fecho agora para te dizer o que o Pai disse: eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Será que tem alguém batizado no Espírito Santo que pode começar a falar com o Pai agora? Se você estiver no Espírito, se você estiver neles, se você estiver em mim e eu estiver em vós, tudo que pedires ao Pai vos concederá. Aleluia! Comece a orar, comece a falar com o Pai. Em 2 Coríntios 4:18 vai dizer:
na medida em que olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Olha, eu vou ler de novo. 2 Coríntios 4,18 vai dizer: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que eu vejo, elas são temporais. A luta que você está vendo é temporal. A crítica que você está vendo e está ouvindo, ela é temporal. A crise que você está vendo financeira, ela é temporal. O momento de dívida, como o pastor Rafael falou aqui, é temporal. O momento de luta é temporal. O aperto que você está passando é temporal. O tratamento da doença que você está passando, a quimioterapia, a fisioterapia, a reabilitação que você está passando, o que você está vendo, eu vim como profeta de Deus para dizer que ela é temporal. Mas o que você não está vendo, ela é eterna. O que você não está vendo é essa cura. O que você não está vendo é esse sopro de Deus que vai vir, vai encher e vai fazer transbordar. A Bíblia diz: ei, nos últimos dias, eu não estou vendo, mas ele diz: encherei-vos do meu Espírito. Ele diz ao profeta: o que vês? Ele diz: um vale de ossos secos, sequíssimos. Isso era o que ele estava vendo, mas o que ele não estava vendo era a vida. O que ele via era ossos, era morte, mas o que ia acontecer era vida, era ressurreição, era restauração. O que você está vendo é terreno, mas o que você não vê é eterno. Quem recebe essa palavra, quem pode dar uma rajada de língua estranha, de glória, de júbilo, de celebração a Ele. É muito forte. Em Lucas capítulo de número 22, verso 64, que eu li aqui com você. Olha o que ele fala: eu estou te ferindo, mas se você de verdade é o Cristo, vê o que é que está acontecendo. Se você de verdade é o Cristo, fala quem é que está te ferindo. Ali mais para frente, perante Pilatos, eles estão falando: se você é o Cristo, se solta. Se você é o Cristo, faz isso. Mas olha aqui, no verso de número capítulo 23, verso 42, olha o que vai ser dito. E disse a Jesus: Senhor. O que ele está falando? Um dos ladrões está falando: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha que interessante. Todos que estavam vendo não viam mudança, não viam transformação, não viam que ele era o Cristo, porque ele não tinha se salvado. Mas aquele que estava na mesma situação, que era a cruz, estava conseguindo ver quem estava embaixo da cruz, o que não enxergava. E aí, é a primeira pessoa que eu vejo no mundo, e eu tiro como exemplo, e na autoridade do nome de Jesus, eu, vocês e todo esse povo vai sair daqui podendo fluir isso também. Ó. E disse-lhe Jesus no 43: em verdade te digo que hoje... Olha para quem está do teu lado com voz de profeta. Agora estende a tua mão. Jesus estava na cruz, açoitado, ferido e humilhado.
E o povo dizia: se é o Cristo, salva-te a ti mesmo. Mas ele não se salvou aos olhos do povo, quando na verdade ele se salvou, porque não fez o que o povo queria, porque o povo não sabe o que faz. Mas na cruz, mesmo não se salvando, o que era devido aos olhos do povo, ele salvou. Na condição de ser salvo, ele salvou. Na condição de ser livre, ele livrou. Na condição de ser perdoado, de ser livre, de ser liberto, ele libertou.